Glória a Deus. Eu quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia de vocês lá no livro de Abacuque, no capítulo 2. E hoje eu quero falar sobre a nossa identidade, sobre a nossa missão como igreja local. Nós vamos começar essa palavra a partir da Bíblia, porque não houve, não haverá, em nome de Jesus, nenhum culto aqui que a gente fale alguma coisa de nós mesmos, mas toda vez que nós formos cultuar, toda vez que nós formos nos reunir, toda vez que nós formos falar sobre algo que é da parte do Senhor, a Bíblia estará aberta e nós temos esse compromisso de não somente ler a palavra, mas tentar ao máximo uma interpretação fiel a ela e um esforço para viver aquilo que foi lido, interpretado, entendido e conhecido através da palavra de Deus. Amém? Eu quero pedir que os irmãos ali das mídias me ajudem com os slides, porque logo no primeiro nós temos o trecho que nós pedimos para os irmãos abrirem, em Abacuque capítulo 2, do verso 2 e 3. Meus irmãos, hoje eu quero então, como eu já estava dizendo, eu quero falar aqui para vocês sobre a nossa missão, visão e valores da COD. Nós entendemos que a igreja, ela é o corpo de Cristo, não somente a COD, mas toda a igreja do Senhor na terra é o corpo de Cristo. E nós entendemos que algumas igrejas elas foram chamadas para fazer uma coisa e outras igrejas foram chamadas para fazer outras coisas. E nós queremos hoje apresentar aos irmãos qual é a nossa missão, qual é a visão que nós temos, de onde nós queremos chegar, e quais são os valores que conduzem este trajeto da nossa missão, da nossa visão. Nós queremos falar aos irmãos aquilo que tem queimado em nossos corações e que tem guiado as nossas vidas para fazer aquilo que nós estamos fazendo aqui nesses dias. Então hoje, talvez alguns de vocês possam pensar que pode parecer uma palestra um pouco empresarial, falar sobre missão, visão e valores, porque isso é muito usado no meio corporativo. Mas, na verdade, esse tipo de coisa sinaliza para nós e expressa para nós mesmos aquilo que nós estamos fazendo. Seria interessante até que você estudasse um pouco sobre isso e fizesse até sobre você. Eu mesmo tenho a missão da minha vida escrita. E eu acho que é muito interessante a gente escrever, ler e entender quem nós somos e o que nós fomos chamados para fazer. Isso tem tudo a ver com identidade. Então isso não é uma ferramenta de administração de empresas. Eu já quero começar falando isso para os irmãos, porque foi a primeira coisa que eu pensei. Falei, mas Senhor, falar sobre missão, visão e valores não pode parecer um pouco corporativo demais? Eu estou até adiantando um tópico aqui para os irmãos. E aí, eu fui entender em Deus que, na verdade, esse tipo de coisa a gente não precisa aprender somente às empresas e às corporações, mas que a gente pode aplicar na nossa própria vida e, claro, que também na igreja do Senhor. E por que é importante que a gente tenha claro em nossas mentes qual é a missão, visão e valores da igreja onde nós estamos introduzidos, onde nós estamos sendo pastoreados? Porque nós precisamos caminhar no lugar onde a gente saiba para onde a gente está indo. Eu prefiro que essas luzes da frente fiquem acesas, que daí eu olho para os meus irmãos. Desculpa, viu, gente? Não dá para ver o slide? Será? Vamos fazer um teste, que eu quero ver os irmãos aqui. Deixa eu ver como vai ficar. Vocês conseguem enxergar, gente, ou não? Como é que está aí? Eu acho que os próximos slides vão ser mais claros, fica mais fácil, né? Glória a Deus. Eu sempre dou esse exemplo. Se nós entrarmos no Uber e dissermos para o Uber assim, olha, eu só não quero ir para o hospital, ele não vai te levar a lugar nenhum. Você não deu um destino. Você só falou para onde você não quer ir, mas tem milhares de outros lugares onde você pode estar. Glória a Deus.
Assim também, se nós estivermos caminhando como igreja, fazendo parte de um corpo, é importante que nós entendamos o que eu estou fazendo neste lugar e para onde eu estou indo, com o que eu estou cooperando e qual é o meu papel dentro desse pedaço, dessa parte do corpo de Cristo que é a igreja local. E por isso hoje nós vamos falar então sobre essas questões. Abacuque no capítulo 2, versos 2 e 3 diz assim: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-a, porque certamente virá, e não tardará. Abacuque no capítulo 1, que nós não lemos aqui, ele fica fazendo uma série de questionamentos ao Senhor, e na época dele, ele estava falando sobre as questões que estavam envolvidas ali com Israel, quais eram os problemas que Israel enfrentava, e ele levantou uma série de questionamentos ao Senhor, e o Senhor veio com uma resposta para Abacuque. A resposta do Senhor começa aqui. O Senhor depois ele vai dar uma visão para Abacuque sobre aquilo que deveria acontecer nos próximos dias, sobre aquilo que deveria acontecer com Israel, e aquilo era a resposta do Senhor, mas a resposta do Senhor começa assim: Abacuque, eu vou te dar uma visão, escreve essa visão, e escreve isso bem grande, pega uma fonte boa, escreve com bastante clareza, para que alguém que passe correndo possa ler, e talvez seja aqui que nasceu o outdoor. O Senhor pediu para Abacuque escrever a visão, de forma que se tornasse muito legível, muito clara, muito fácil para as pessoas entenderem. O objetivo que nós temos aqui hoje também é este, é escrever um pouco dessa visão, mostrar a nossa missão, e os valores que conduzem a nossa igreja a cumprir essas coisas, e isso vai servir para que tudo o que nós façamos aqui, seja para convergir com essas coisas. Cada vez que nós tivermos uma ação, uma fala, cada vez que nós formos tomar uma atitude, começar um projeto, continuar um projeto, nós precisamos entender, isso está convergindo com a missão que o Senhor nos deu, isso está convergindo com a visão que o Senhor nos deu, isso de alguma forma pode ferir os valores, se não, se não convergir, nós não faremos. Mas se tiver a ver com a missão, com a visão e os valores que o Senhor nos deu, então nós faremos. Aquilo que o Senhor chamou, como eu estava dizendo, uma Assembleia de Deus para fazer, a Assembleia de Deus fará. Aquilo que o Senhor chamou a Batista para fazer, a Batista fará. Aquilo que o Senhor chamou a comunidade de discípulos para fazer, a comunidade de discípulos fará. Glória a Deus. Vocês estão comigo? Então isso vai clarear um pouco mais a nossa mente e abrir um pouco mais os nossos olhos, os olhos dos nossos entendimentos, para que a gente possa caminhar com essa certeza de que o ônibus que a gente pegou está indo para um destino, e eu sei bem qual é esse destino, e eu quero estar nesse lugar, porque eu quero chegar também nesse destino junto com a igreja. É importante que a gente saiba disso. Vamos para o próximo slide. Esse é o anterior, aí agora a gente vai para o próximo. Pronto. Por que é importante nós falarmos sobre missão, visão e valores? A questão que eu já abordei aqui, igreja ou corporação, eu já falei, não vou repetir. Nós temos, na verdade a gente é avesso a tornar a igreja algo parecido com uma empresa, no sentido organizacional, hierárquico. Nós não temos essa pretensão. Quando eu digo que nós somos avesso a isso, quer dizer que é totalmente o contrário disso. Entenda, nós queremos formar em cada um de nós aqui uma consciência, nós queremos construir uma consciência de que nós somos igreja, corpo de Cristo, orgânica, família de fé, e não uma organização que está empenhada em alguma coisa que não seja glorificar o Senhor.
não uma organização que está empenhada em alguma outra coisa que não seja trazer pessoas para os pés de Jesus. Nós vamos falar sobre isso, mas a minha preocupação é que a COD nunca se torne uma igreja onde os ministros tenham que um dia passar uma biometria na entrada para poder marcar ponto. Sabe, a gente não tem interesse em que um dia a nossa igreja, ela se torne uma igreja que tenha chefes e subordinados, mas a gente tem esse entendimento de que todos nós aqui somos irmãos em Cristo, e nós todos estamos empenhados em fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer juntos. Glória a Deus. Por isso, aqui na COD, você não vai encontrar uma projeção de carreira, aonde alguém pode ser chamado primeiro para ser um aspirante, depois um auxiliar do aspirante, depois o aspirante, depois um presbítero, depois um diácono, e um pastor, e um bispo, e um apóstolo. Aí você ficou com uma patente muito alta, você já é um apóstolo. Porque na verdade a gente, ao longo do tempo, perdeu o entendimento sobre isso, porque mesmo na época bíblica, esses cargos ministeriais não falavam de hierarquia, mas falavam de lugares que cada um deveria preencher. Então o evangelista não era maior que o apóstolo, e nem o mestre maior do que o profeta, mas todos eles juntos faziam e montavam um corpo de igualdade, no sentido de importância ou de responsabilidade. Só que cada um atuava numa área, cada um fazia uma coisa. O evangelista evangelizava, o profeta profetizava, o apóstolo era alguém que implantava igrejas. Por isso nós não vamos construir carreiras ministeriais aqui. Isso não vai acontecer, porque nós mesmos já vimos diáconos muito bons sendo colocados como pastores, e nós perdemos tanto diáconos e não tivemos pastor. Até que esses pastores aprendessem a ser pastores, eles sofreram muito, porque não tinham um encargo. Eles sofreram e colocaram a igreja para sofrer também. Porque o encargo deles era de diaconato. Então o que nós queremos, quando eu falo aqui sobre igreja ou corporação, é entender junto com vocês que se nós identificarmos que vocês são pastores, vocês não precisam de um trajeto onde vocês passem por um monte de cargos para que vocês sejam pastor. Não, você já é o pastor e é pastor. Será ungido a pastor, vai ser reconhecido como pastor, vai atuar como pastor, vai trabalhar como pastor. Glória a Deus. Se você tem um encargo para serviço, para diaconato, será diácono. Porque nós não podemos pegar um taco de golfe e fazer dele um taco de beisebol. Então cada um de nós tem uma vocação, cada um de nós tem um papel aqui dentro, cada um de nós responde a uma coisa. Cada um de nós dá uma resposta ao Senhor. E nós queremos, na verdade, te ajudar a entender qual é o seu ministério, para desenvolver esse ministério, para que você se torne cada vez melhor no Senhor, cada vez mais aperfeiçoado. Porque nós cremos que aquele que começou a boa obra em nossas vidas, Ele é fiel para aperfeiçoar até o dia de Cristo. E o Senhor Jesus já começou uma obra na sua vida, quando Ele te encontrou, provou o amor dEle por você, derramou o sangue dEle na cruz, mostrou tudo isso para você. Mas agora Ele quer você sendo um discípulo dEle atuante, participante, efetivo mesmo na obra do Senhor. Ele quer que você faça parte da missão que Ele tem para nós na terra. Acredite, a igreja, ela não tem uma missão, ela não carrega uma missão que é dos homens. A missão que nós carregamos é a missão de Deus. Ele nos permitiu participar dela. Glória a Deus. Então por isso nós não somos uma igreja com essa visão de ambiente corporativo. Missão, visão e valores vão nos ajudar a entender qual é o nosso propósito, como eu já falei, destino, identidade e conduta. Então quando nós temos agora essas verdades bem expressas na nossa mente, no nosso coração, a gente não vai mais ficar perdido sobre aquilo que a gente pode ou não fazer. Até porque vocês conhecem essa casa, nesse sentido de que nós damos muita liberdade para os irmãos. Os irmãos que servem têm liberdade em servir. Os que não servem têm liberdade em serem treinados, equipados para um dia servirem. E o que a gente quer aqui é que aquele que serve tenha oportunidade e liberdade em fazer. Aquele que não serve consiga ficar bem à vontade no ambiente também, sem nenhum problema. Aquele que não presta um serviço, quando eu falo não serve, não presta um serviço dentro da igreja.
que consiga ficar sempre à vontade, muito tranquilo, porque sabe, está sendo equipado, treinado e preparado para um tempo onde o Senhor vai usar a vida desse irmão. E aí, uma coisa que eu quero já lembrar os irmãos aqui, é que muitos de nós passamos por uma religião, ou por um sistema religioso que trouxesse um tipo de liderança sobre nós, que era sempre uma ordem, era sempre um peso, que se você não fizer, que se você não atuar, que se você não vier para o culto, que se você... Então tinha uma série de ameaças, essas coisas. Então alguns de nós passamos por isso, eu conheço a história de alguns de vocês. Eu sei que muitos de vocês passaram por essas coisas também. Mas o que nós entendemos é que nós vamos trabalhar para o Senhor com liberdade e não porque alguém nos impôs o trabalho. E aí eu tenho que ter na minha mente, na minha consciência, que agora eu sou como um passarinho solto e não mais como um passarinho preso. Só que, sabe quem tem responsabilidade? Não é o passarinho que está preso. O passarinho que está preso, debaixo de uma liderança assim, ele já tem quem mande ele fazer as coisas. Mas nós que agora estamos livres, nós temos responsabilidade. Vocês estão entendendo isso? O passarinho que está preso, ele não tem responsabilidade, a comida e a água vai chegar lá. O passarinho que está solto, ele tem responsabilidade de o quê? De buscar a comida e a água que já está servida também, mas não ali dentro de um espaço confinado. Então, se você está aqui nessa casa e pretende trabalhar conosco, pretende atuar junto com a gente, pretende caminhar ao nosso lado, entenda, você terá muita liberdade para fazer como você entende no Senhor que deve ser feito. Mas tudo isso com uma consciência de responsabilização, que é o Senhor quem vai tratar com você. Nós não queremos trazer aqui para essa igreja um ambiente de cobrança, nem de obrigações. Vamos para o próximo slide, e aí a gente já começa a falar sobre a missão. Vocês podem ler junto comigo? Qual é a missão da COD? Conhecer o Senhor por uma vida de relacionamento com Ele e torná-lo conhecido, alcançando e acolhendo na família da fé, famílias que serão transformadas em discípulos de Jesus, com auxílio do nosso ministério, para influenciar a sociedade, perto ou longe de nós, com uma cultura bíblica. Glória a Deus. Primeiro passo, então, conhecer o Senhor. Deixa eu falar uma coisa para vocês, dentro da nossa missão, pode ser que a gente não faça de tudo para cumprir a missão, mas tudo que a gente fizer será para cumprir. Deu para entender isso ou não? Porque talvez vocês possam dizer assim, mas pastor, por exemplo, conhecer o Senhor, nós ainda não temos com tanta assiduidade cultos de oração e de adoração marcados, mas conhecer o Senhor com uma vida de relacionamento com Ele não é aqui na igreja. Conhecer o Senhor e ter uma vida de relacionamento com Ele é na casa. Está certo que aqui a gente precisa também ter tempos muito pontuais de adoração, de oração, cultos e reuniões assim, toda vez que a gente fez, sempre foi muito importante. Mas ainda você que está nos visitando e possa estar pensando assim, nossa pastor, mas hoje que eu vim conhecer a igreja, não tem uma palavra hoje? Tem. No meio da nossa missão, visão e valores, o Senhor está liberando uma palavra também aqui. Então entenda, você precisa permanecer na presença. Isso é construir um relacionamento com Ele. Isso é uma palavra para você hoje. Vocês estão entendendo? Glória a Deus, nós precisamos permanecer na presença do Senhor. Eu não posso tornar conhecido alguém que eu não conheço. Eu não consigo apresentar alguém que não seja meu amigo, ou que não seja conhecido por mim. Como eu vou apresentar para as pessoas lá fora, tornar conhecido o meu Deus, se eu mesmo não o conheço? Por isso, tanto aqui na COD, aqui na igreja, quanto na nossa casa, enquanto nós estivermos trabalhando, andando para lá e para cá com o nosso carro, nós precisamos ter um tempo de relacionamento com o Senhor, ter uma vida de relacionamento com o Senhor. Conhecer o Senhor por uma vida de relacionamento com Ele e torná-lo conhecido. E quando a gente fala de tornar Ele conhecido, fala de evangelização. A COD, ela é uma igreja que foi chamada por Deus para conhecer o Senhor, porque ela começou já com essa palavra de que nós seríamos casa de oração.
Ela começou com essa palavra de que nós seríamos casa de adoração. Ela começou com uma palavra que mostrava que a glória de Deus ela seria muito manifesta no meio do corpo de Cristo que estivesse reunido na COD. Nós começamos já com essa palavra. E nós temos trabalhado para que essa palavra se cumpra em nossas vidas, para que a gente realmente tenha essa manifestação do Senhor. Mas não há um propósito para nós conhecermos o Senhor somente para guardarmos para nós mesmos, porque o Cordeiro Pascual ele deve ser distribuído. O que é isso, pastor? A Bíblia fala que quando o cordeiro fosse grande demais para uma família lá no Egito, quando o povo de Israel estava preso, ele deveria ser compartilhado. E eu digo uma coisa para vocês, meus irmãos, o cordeiro é grande demais para nós guardarmos para nós mesmos e tentarmos consumir tudo dele sozinhos. Por isso nós fomos chamados para conhecer o Senhor e para torná-lo conhecido. Mas vocês percebem que isso, na verdade, é missão de todo crente? É claro, qualquer igreja tem essa missão também, ok. Mas aqui, no meio da nossa missão, a gente também vai entender quais são os meios que nós vamos fazer isso. Conhecer o Senhor por uma vida de relacionamento com Ele e torná-lo conhecido, alcançando e acolhendo na família da fé. Eu quero falar também sobre essas duas palavras. Alcançando fala dessa questão da evangelização. Como que hoje nós temos feito a evangelização? Nós acreditamos que uma das melhores formas de evangelizar pessoas, e que nós já vimos na Bíblia alguém fazendo isso, é com o convite, por exemplo. A mulher samaritana, ela acabou de se converter lá em João no capítulo 4, ela conhece Jesus, ela identifica o Messias, ela sai da conversa com Jesus e vai lá para a cidade dela e fala assim: venham, vejam, eu conheci o Messias. Uma das formas que nós estamos fazendo hoje, para alcançar pessoas que ainda não estão caminhando com Jesus, é através dos cultos das casas, os cultos das casas. A Tabata tem trabalhado nisso junto com a gente. Nós estamos reunindo por enquanto só em 2 casas, por termos começado isso há pouco tempo. Mas nós acreditamos que é uma das maneiras mais efetivas para nós alcançarmos pessoas. Nós não somos uma igreja em células, uma igreja que depende das células para funcionar. Nós somos uma igreja que tem célula, que tem um culto em casa. Então eu já aproveito aqui, eu já faço até um apelo aqui. Se alguém aqui tiver uma casa que queira receber a igreja do Senhor, você pode nos procurar. Ou se você se sente capaz e chamado, vocacionado para pregar, para ensinar, para pastorear pessoas, você quer liderar uma célula, nos procure também. Nós vamos tentar de alguma forma organizar isso para que você cumpra a sua missão e faça parte do corpo de Cristo da maneira como o Senhor te chamou para fazer. Hoje nós estamos alcançando, ou trabalhando para alcançar pessoas através disso, e a gente, assim, no culto das casas, como eu falei, a gente vai lá, convida uma pessoa. Eu sei que algumas pessoas têm aquele bloqueio para ir para a igreja, fala, mas igreja, eu não sei, eu não gosto muito. Mas quando você fala, vamos lá em casa, vai ter uma reunião lá com os amigos meus, eu quero apresentar você para eles. Aí a pessoa vai falar assim, é Rinodê? Ele fala, não é Rinodê não, pode vir tranquilo. Aí você acalma a pessoa, chama ela. Quando a pessoa vem, se assenta ali na mesa, conhece uma parte do corpo de Cristo, muito dificilmente ela vai negar de caminhar com a gente, porque a gente é muito gente boa. A gente é muito legal. Se as pessoas sentarem com a gente, não vai querer sair de perto. Então você imagina que você chega numa célula que tem a Tabata, a Silvia, o Rogerinho, a Lídia, o Rony. Você chega numa célula dessa, você vai falar assim, eu não quero mais sair daqui. Como o Cláudio fala desses irmãos, fala assim, ô Rony, né, o Renan, né, a Amandinha. O Cláudio fala para o Rony, fala assim, Rony, onde é que eu estava, Rony? Onde é que você estava que eu não te conhecia antes? Então o que acontece? Nós expressamos o amor de Cristo, nós transbordamos esse amor de Cristo, mas as pessoas precisam conhecer isso em nós. Um erro da igreja é quando ela se converte, muitas vezes se isolar de todas as suas amizades antigas, e até dos seus parentes, porque agora eu virei para crente, agora eu não tomo mais cerveja, agora eu não isso, aquilo, eu não quero mais participar disso, eu não sou mais desse meio. Isso é um erro. Talvez no começo, enquanto você não tem a capacidade de ser influenciador, talvez seja importante você se guardar. Mas assim que o Espírito Santo de Deus enche a tua vida, você passa a ser aquele que influencia. E aí você volta para os ambientes onde você antes estava no meio do pecado e leva a santidade naquele lugar.
e alcança a vida daquelas pessoas. E aí fala do que nós estamos falando aqui, alcançando e acolhendo. Então nós acreditamos que de várias formas o Senhor pode te inspirar a convidar uma pessoa para participar do almoço aqui da COD. Aproveita que tem comida, gente. Não tem mulher que casa ganhando homem pelo estômago? Imagina ganhar gente para Jesus. Pastor, é assim, é? Você vai fazer um apelo desse jeito, falando para trazer... É com tom de brincadeira, gente, mas de verdade, o que o apóstolo Paulo falou? Eu faço de tudo para ganhar alguns. E está falando para vocês aqui um cara que já se vestiu de Chaves, já se vestiu de palhaço, já fez de boneco de Olinda. Eu já fiz de tudo para ganhar gente para Jesus. Eu evangelizava tudo de que é tipo de jeito, já fiz apelo em cinema. Eu faço de tudo para ganhar alguns. Usei essa palavra do apóstolo Paulo e eu quero que vocês entendam que o Senhor tem aqui, já disponível para as pessoas, uma boa estrutura, uma igreja com gente muito boa. Gente, quando eu começo a lembrar de vocês em casa, durante o meu trabalho, ou assim no meu dia a dia, eu começo a lembrar dos irmãos que eu tenho aqui, me dá uma alegria tão grande. Fico pensando, como é bom congregar com gente tão boa como vocês. Então nós temos uma igreja muito, muito boa aqui, gente. O Senhor nos deu algo muito importante. E nós podemos transbordar isso na vida de outras pessoas. E nós queremos transbordar. É ruim quando a gente fica jogando muito confete no próprio time, né, gente? Mas é que eu sou assim. Se alguém quiser trazer um balanço aqui, aí a gente tem que chamar a minha esposa, porque ela é um pouco mais moderada nesse sentido, né? Aí a Pri vem aqui, ela prega, ela vai nos ajudar. Mas é verdade, não é verdade, gente? Vocês também concordam comigo que a gente tem um pessoal muito bom aqui? Olha só. Alcançando e acolhendo na família da fé. Essa palavra acolhendo, eu vejo que em alguns momentos a gente acerta muito, mas eu vejo que ainda tem espaço para melhorar. Então, porque assim, acolher alguém que é muito extrovertido e que gosta de fazer amizade, é muito mais fácil. Mas acolher aqueles que são mais tímidos, que você se mostra disponível, mas percebe que a pessoa é um pouco mais retraída, talvez a gente tivesse que dar os passos de ir um pouquinho mais além e a gente não faz, eu pelo menos. Mas eu acredito que a COD ela tem uma identidade muito importante nessa questão do acolhimento, e eu quis colocar essa palavra aqui. Porque muitos dos que vieram aqui e estão congregando com a gente hoje disseram, eu fui e fiquei porque me senti abraçado, eu me senti parte do corpo, eu me senti acolhido. Então, porque alguns desses falaram isso para nós, nos trouxe esse relato, eu percebi que é uma característica que já existe na COD hoje. Mas, como eu disse, nós temos espaço para melhorar. Essa é a nossa missão, não quer dizer que nós estamos fazendo isso hoje, quer dizer que nós devemos fazer. Glória a Deus. Então, se você, de repente, tiver... uma coisa importante, acolher na família da fé. Nós temos um ministério de consolidação para organizar isso, gente? Não. Por quê? Porque a igreja toda precisa consolidar. Talvez se nós tivéssemos alguém que encabeçasse isso, seria importante porque seria infalível. Então fala assim, a Joana e o Valdo vão cuidar da consolidação. Não vai passar ninguém visitando a gente que não vai passar por eles, eles vão lá dar um abraço, pegar o telefone, ligar depois, ok. Mas todo o restante da igreja tende a pensar, isso é coisa deles. Vocês estão entendendo? Por isso, muito provavelmente, não terá aqui um ministério de consolidação. Deixa eu perguntar para vocês, quem que é o ministério de consolidação aqui da COD? Alguns entenderam. Quem que é o ministério da consolidação da COD? Ok, eu tenho que entender que quando chega alguém aqui na nossa igreja, o Senhor preparou um presente para mim, que é de conhecer um irmão que eu não conhecia ainda. Vocês já viram aqueles encontros, programas que tinha, eu nunca mais assisti televisão, nem sei que tipo de programa que passa hoje, mas vamos falar, na minha época era o Domingo Legal ainda do Gugu, queria fazer os encontros dos irmãos que fazia 20 anos que não se via, era choradeira, aquela coisa, né, aqueles abraços. Gente, aqui, quando eu recebo alguém na igreja e falo assim, eu ainda não te conhecia, eu fico olhando para ele e falo assim, é meu irmão. Um irmão que eu não conhecia, isso tem que ser da boca para fora, gente? Não. Se nós tivermos uma identidade de filhos de Deus, eu vou olhar para as pessoas como irmãos em Cristo. Porque nós vamos acolher justamente aonde? Na família da fé. Agora uma coisa legal aqui sobre família da fé. Nós somos família da fé, amém? Quem que é o pai aqui? É o pastor? Não, né, gente? Por que eu estou dizendo isso? Porque em alguns casos é. Dentro de alguns lugares,
É muito comum que as pessoas chamem o pastor de pai, mas o próprio Jesus falou assim: a ninguém chamem de pai na terra, porque o vosso pai é o pai que está no céu. Então aqui, quem sou eu que estou empunhando o microfone e estou em cima da plataforma? Mais um irmão. Glória a Deus. Mais um irmão que tem um pouco mais de visibilidade por causa daquilo que foi chamado para fazer, mas é um irmão. Então nós todos juntos estamos fazendo isso com o entendimento de que sou filho, você é filho, então consequentemente somos irmãos. Família de fé, uma coisa que a gente sabe que nenhuma família é perfeita. Glória a Deus. E por isso a gente deixa de ser ex-irmão, a gente passa a ser ex-irmão. Ah, eu não gosto muito do meu irmão, tá, e aí você deixou de ser ex-irmão dele? Não, passa a ser irmão para sempre, mesmo não gostando. Você tem coragem de virar para alguém que está do seu lado e falar assim: a minha aliança com você é eterna? Você tem coragem de dizer isso? Se você ainda não tem coragem, eu quero te encorajar e dizer que se Jesus Cristo morreu na cruz por você e você é chamado de filho, inevitavelmente essa pessoa que está do seu lado é seu irmão e é irmão para sempre, e vai morar com você no céu. E se você ficar com raiva dele, não perdoar um ao outro, um vai, outro não fica, outro não. Porque Deus não vai querer duas pessoas brigadas lá em cima, né? Então Ele vai querer ver só o mais resolvido e o outro fica. Glória a Deus, amém? Eita glória! Então a gente tem que se perdoar na família da fé, porque família é isso. Quando é errado, vai dar certo. Eu aprendi uma coisa esses dias: a vida é feita, só para quebrar o gelo um pouco, aqui estou vendo que está todo mundo meio assim, né? A vida é feita de duas coisas: beleza e paciência. Se deu certo, beleza; se deu errado, paciência. Daqui entre nós, o nosso relacionamento, gente, precisa ser assim. O Cris e a Sara, algum tempo atrás, nos procuraram, dizendo assim: nós queremos fazer parte da COD. Eu falei: glória a Deus, meu irmão, vocês são muito bem-vindos. Posso falar de vocês aqui, gente, né? Vocês são meus irmãos. Vocês são muito bem-vindos. Foram vistos por nós e recebidos por nós como irmãos. Eu espero que eles tenham sentido isso. E passou um tempo, eles falaram: pastor, a gente está entendendo que o Senhor está nos chamando para servir em outro lugar. E aí eles passam a ser os rebeldes? Não. Passam a ser nossos irmãos que vão atuar em outro lugar. E a gente vai ficar com saudades. Vai, Deus abençoe. Vai debaixo da graça do Senhor, da bênção de Deus. Apresentamos na frente dos irmãos, falou assim: ó, a gente está despedindo da gente, é uma pena. A gente queria que estivesse aqui. Mas hoje, para a glória do Senhor e para a alegria nossa, o Christopher e a Sara vieram nos procurar dizendo assim: nós estamos voltando para a COD. Glória a Deus. O Senhor tinha me dado muita clareza que no tempo que eles estavam saindo, a experiência deles era necessária, e por isso eu nem trouxe uma abordagem tão profunda com eles, eu só liberei. E hoje eles estão de volta, e é uma grande alegria recebê-los novamente, porque são nossos irmãos, e que nós tínhamos falta deles aqui. Irmãos importantes, que têm um encargo, têm um ministério, têm uma palavra, e a gente reconhece isso. E eles vão passar por esse tempo, período de treinamento, e também já de impulso, para que eles sejam enviados naquilo que eles foram chamados para fazer. Mas são família de fé, nossos irmãos em Cristo. E eu vou falar mais sobre essa questão de família de fé, nos nossos valores. Acolhendo na família da fé, famílias que serão transformadas em discípulos de Jesus, com auxílio do nosso ministério. O que acontece, gente? Nós não trabalhamos para encher igreja. Pelo menos não queremos fazer isso. Nós não estamos trabalhando para ter uma igreja cheia de gente. Nós estamos trabalhando para transformar famílias em discípulos de Jesus. E aí tem uma diferença. Porque você ter pessoas dentro da igreja que ainda não entenderam que elas são discípulos de Jesus e que elas vão exalar o bom perfume de Cristo por onde passarem, que vão exercer o seu ministério e fazer aquilo que precisa ser feito. Você tem uma igreja que não é efetivamente uma igreja de discípulos, mas o nome da nossa igreja é Comunidade Discípulos, e isso fala de uma identidade que já está há muito tempo estabelecida. Eu tinha colocado, na versão 1.0 da missão, que nós acolhemos na família da fé pessoas que serão transformadas em discípulos, mas aí o pastor Leandro falou assim: só tem uma coisa, coloca família ao invés de pessoas. O pastor Leandro
passou pelo crivo dele também essa missão, e ele trouxe uma aprovação muito boa sobre isso, mas trouxe essa observação, esse adendo. E, na verdade, a gente já faz isso, de forma muito intencional, mas não tinha escrito. Porque como que a gente recebe famílias e transforma famílias hoje em discípulos de Jesus? A gente tem aqui na COD, por exemplo, o Ministério Casados para Sempre. A gente trouxe para cá porque é um ministério que é interdenominacional, mas a gente aceitou, abraçou essa ideia e quer que a nossa estrutura sirva a esse ministério e, consequentemente, o ministério acabe servindo a nossa estrutura, porque a gente entende que todos ganham com isso. E assim, famílias são abençoadas e treinadas dentro desse ministério para que elas se tornem mais parecidas com discípulos de Jesus. Por isso, então, hoje nós vamos acolher pessoas que talvez possam vir sozinhas e a família não venha. Lógico que vai, a gente vai acolher, mas a gente tem um alvo, a gente tem um propósito, que as famílias que estiverem reunidas neste lugar sejam juntas, transformadas em discípulos de Jesus. Que as casas sejam transformadas em discípulos de Jesus. Que sejam casas pastorais, casas sacerdotais, casas que manifestam e famílias que manifestam o poder de Jesus na terra. Glória a Deus por isso. Então nós trabalhamos já nesse formato, nós promovemos às vezes uns seminários de casais, a gente tem alguns programas desse tipo que é justamente para corresponder e convergir com essa parte da nossa missão. E aí ser transformados em discípulos de Jesus. Deixa eu falar um pouquinho sobre essa palavra discípulos. Quando nós estamos reunidos, sentados numa igreja, ouvindo alguém pregar, cantando junto com alguém que toca e canta lá em cima, nós estamos sendo servidos por uma igreja, porque alguém está ensinando, alguém está cantando, alguém está louvando, e eu estou indo junto com essas pessoas. O discípulo, ele é diferente. No meio da igreja do Senhor, desde lá, quando Jesus estava na terra, quando ele começou a igreja, a gente tinha 12 discípulos que estavam sempre na mesa dele. A gente tinha uma multidão que caminhava com ele, e pessoas que simpatizavam, achavam legal. E eu quero que você pense quem você é hoje, e não tem nenhum problema se você ainda não for um discípulo de Jesus, mas eu quero que você pense hoje, se você é discípulo, ou se você está para ser um discípulo ainda. Se houver espaço para melhorar, e para caminhar para ser um discípulo, eu quero te encorajar que nesse ano de 2025 você faça coisas intencionais, para que você se torne um discípulo de Jesus. E aí então o que é um discípulo? Discípulo, a palavra discípulo significa aluno. Só que discípulo é diferente de aluno num quesito. Ele é um aluno que dá continuidade no ensino do seu mestre. Portanto, eu, por exemplo, fiz faculdade de administração de empresas. Eu fui lá, tive aula de matemática financeira, tive aula de contabilidade, tive aula de psicologia, RH, mas não saí de lá produzindo e reproduzindo aquilo que eu tinha aprendido. Eu saí de lá aplicando aquilo que eu aprendi para viver, para tocar a minha empresa e poder gerenciar as minhas coisas. Mas quando eu me assentei à mesa de Jesus e ouvi ele pregando para mim, através da igreja, dos pastores, daqueles que me ensinaram, aí é diferente. Eu me assentei não somente para aplicar na minha vida, porque quando eu ouço a palavra do Senhor, para ela ter o efeito completo na minha vida, eu preciso ouvir, meditar, praticar e ensinar a palavra que eu aprendi. Quando chega nessa etapa onde eu reproduzo, divido, compartilho aquilo que eu já recebi, então eu sou alguém que dá continuidade no ensino daqueles que me ensinaram antes. Se eu dou continuidade, eu me tornei discípulo. Glória a Deus. Vocês entenderam a diferença agora entre aluno e discípulo? Por isso, se você, de repente, mesmo que não esteja atuando aqui na igreja, aqui dentro da igreja, você não esteja atuando em algum ministério, importa que você compartilhe aquilo que você está recebendo da parte do Senhor aqui, para que você se torne um discípulo, porque o discípulo é aquele que dá continuidade no ensino do seu mestre. Glória a Deus. Por isso, então, nós somos chamados não para sermos somente pessoas que simpatizam com o Evangelho, mas nós somos chamados para compartilhar o Evangelho. Agora é importante que na missão a gente tenha uma ordem aqui estabelecida. Primeiro eu conheço o Senhor, depois eu faço discípulos. Glória a Deus por isso. Repita isso comigo, fala assim: primeiro eu conheço o Senhor, depois eu faço discípulos.
Por quê? Porque senão eu faço discípulo de mim mesmo. Aí eu faço gente parecida comigo. Vocês imaginam vocês têm que aturar 2 Daniéis? Os irmãos lá atrás, nossa. Não é fácil não. Vocês imaginam a gente ter que aturar 2 Vítors? Misericórdia, gente. 2? Tem jeito não. Então o Vítor precisa ser muito parecido com Jesus e amar Jesus e gostar e ter relacionamento com Jesus, para quando ele fizer discípulos, ele não faça discípulos dele, mas ele faça discípulos de Jesus. Nós como discípulos não transferimos a nossa vida para as pessoas, nós como discípulos transferimos a vida de Jesus para elas. Vocês estão entendendo que hoje, na missão, visão e valores, tem uma palavra aqui? Vocês estão conseguindo identificar a palavra sendo liberada no meio da igreja, gente? Glória a Deus. Nós, quando somos discípulos de Jesus, vou falar mais uma vez, não transferimos a nossa vida para as pessoas, nós transferimos a vida de Cristo. E aí o que a gente precisa fazer é que as pessoas se transformem e pareçam com Jesus. Pastor Francis Chan foi pregar numa conferência esses dias falando sobre discipulado. E esse homem só falou sobre relacionamento e intimidade com Jesus. Ficou quase 1 hora pregando sobre isso. E aí no final ele falou assim, você pode estar pensando, né, o seminário é sobre discipulado. E por que eu só falei de intimidade com Jesus? Eu vou responder para vocês. Porque se você não é íntimo de Jesus, não faça discípulos. Nós não queremos 2 de você. Então ele usou uma palavra meio forte, né? Não queremos 2 de você. Mas é uma verdade. Não podemos fazer discípulos de Jesus se nós não o conhecermos. Por isso, é importante a primeira parte da missão ser considerada antes dessa segunda parte. Com o auxílio do nosso ministério para influenciar a sociedade perto ou longe de nós com uma cultura bíblica. Então nós entendemos que quanto mais discípulos de Jesus nós temos na terra, mais a cultura lá fora, a sociedade lá fora vai ser impactada e influenciada pela cultura bíblica, pela cultura do evangelho, pela cultura do reino de Deus. E é o que nós queremos. Pastor, parece que está impondo isso, não está? Não, eu acho que não está. Porque na verdade, gente, se nós não levarmos esse ensino lá fora, de quem é Jesus, de quem é Deus Pai, de quem é o Espírito Santo, alguém vai levar algum outro ensino e alguma outra cultura e alguma outra influência. E os nossos filhos serão influenciados por essas outras coisas. E daqui um pouco tem alguém falando assim, eu me sinto uma árvore, e começa a fazer até fotossíntese. Porque é o que estão pregando lá fora. Mas isso é o quê? Uma crise de identidade. E por que não sabem quem são? Porque aqueles que são filhos de Deus não estão apresentando o Pai para essas outras pessoas, que podem também se tornar filhos de Deus, e que aí não vão ter confusão nenhuma dentro de si mesmas. Então entenda, é de propósito, e é muito claro, que nós estamos fazendo o que estamos fazendo para influenciar a sociedade. Nós queremos sim que as pessoas lá fora sejam alcançadas pelo amor de Jesus, pelo reino de Deus, pela palavra do Evangelho, porque nós sabemos, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação daqueles que se perdem. Nós queremos sim que as pessoas lá fora sejam tocadas. Por quê? Porque se elas, mais uma vez, se elas estiverem conectadas em Jesus, entendendo quem elas são como filhas de Deus, por causa de Cristo Jesus, elas não terão confusão mais na sua identidade, nas suas emoções, mas elas estarão guardadas e protegidas no Senhor. E é um bem para ela mesma. Perto ou longe de nós. E esse trechinho aqui fala de missões. Porque não necessariamente a COD vai atuar para que ela seja reconhecida aqui em Jundiaí. Não necessariamente nós vamos atuar para que a sociedade só ao nosso redor seja impactada, mas nós temos hoje uma casa que nós podemos contribuir um pouco mais ainda, mas uma casa de oração sendo estabelecida lá em Portugal, através de uma família missionária que saiu daqui, pastor Leandro, pastora Karina e seus filhos. A COD já levantou ofertas para missionários que não estavam de alguma forma vinculados a nós de maneira, como que eu posso dizer, burocrática. Sabe, dessas coisas assim, não foi a nossa igreja que enviou, vocês estão entendendo, né? Mas a gente sabia que tem um missionário lá fora que precisa de um amparo, de uma ajuda. Nós
levantamos ofertas e orações aqui pelos missionários que estão lá fora. Por quê? Porque nós acreditamos que nós não vamos impactar somente a sociedade que está ao nosso redor, mas nós vamos impactar o mundo todo através da palavra do Senhor. Se cada parte da igreja, cada parte do corpo de Cristo tivesse a consciência de que se eu não vou fazer missão, o meu joelho pode fazer, e o meu dinheiro pode fazer, então nós faremos missões. Se nós entendermos isso, nós vamos fazer missões. Porque ainda que eu não vá, eu posso financiar quem vá. Ainda que eu não vá, eu posso orar por quem está indo. Glória a Deus. Vamos para o próximo. Aqui é a nossa missão e visão. Missão vai falar do nosso propósito, como a gente já viu ali. Para que existe a COD, né? O que a gente faz? Agora a visão fala da nossa conduta. Os valores, aliás. Perdão, a visão. A visão fala de onde a gente quer chegar. A visão fala de como a gente quer ser estabelecido, ou ir se estabelecendo como igreja. Então a visão é ser referência de igreja bíblica, que leva cura, ensino e treinamento para o corpo de Cristo, crendo e fluindo nos dons do Espírito Santo. Deixa eu pegar algumas partes aqui importantes. Ser referência de igreja bíblica. Parece estranho a gente ter que falar isso, né? Mas é porque a gente tem uma preocupação de cada vez mais, nós como igreja, nos parecermos com a Bíblia. Nós temos essa preocupação e a gente medita muito nisso, e a gente estuda a palavra do Senhor aqui de quarta-feira no discipulado, e a gente levanta vários questionamentos para saber, nós estamos hoje parecidos com a Bíblia, ou ainda estamos aquém daquilo que a Bíblia é? Daquilo que a Bíblia fala que a igreja precisa ser. E eu acredito muito que se nós formos igreja bíblica nesse sentido do que eu falei, de que nós somos família, de que nós somos irmãos, de que nós levamos o Evangelho, que nós estamos aqui para fazer isso para a glória do Senhor, nós acreditamos que tudo isso corresponde a ser uma igreja bíblica. E aí tem uma questão: quando a gente se torna igreja bíblica, automaticamente a gente leva cura. Nós queremos ser igreja bíblica que leva a cura, por quê? Porque alguns domingos atrás aqui, por exemplo, nós falamos sobre escândalos de igrejas, e como que nós devemos atuar, e como nós devemos nos comportar diante de escândalos, e no final nós oramos por pessoas que pudessem estar feridas por causa dos escândalos da igreja, e nós oramos, e nós recebemos muito aqui na COD, pessoas que já passaram por sistemas religiosos, como já falei antes, e que precisam ser curadas desses sistemas. Vocês estão comigo, gente? Pessoas que se decepcionaram com a igreja, E por que nós estamos colocando isso? Porque nós temos essa palavra. Tem um culto, que eu não sei se ainda está na rede social, se está no YouTube, mas a gente pode procurar, mas quando o profeta Dario veio aqui na COD, ele nos falou muito sobre essas coisas. Eu guardei essas palavras, e por isso escrevi essa missão, visão e valores, muito baseado naquilo que o profeta disse. Ele, quando ele veio, ele profetizou e disse: olha, vocês são casa que traz cura mesmo no meio da sociedade, no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo. Porque se alguns forem feridos, nós seremos agentes de cura para receber os irmãos. Não quer dizer que aqui vai ser um hospital, onde a gente vai o tempo todo ter gente doente. Não, a gente vai ser sim uma enfermaria, um hospital por um tempo, até que essa pessoa seja curada, mas nós cremos que essa pessoa pode passar por aqui, receber a sua cura, e se tornar um discípulo de Jesus, e passar a ser agente de cura na vida de outras pessoas também. A missão precisa continuar. A gente não deve ficar muito tempo preso nas nossas doenças e nos nossos traumas. A gente precisa decidir ser curado em nome de Jesus. É como aquele paralítico no tanque de Betesda. Fica comigo aqui. Jesus, quando ele encontrou o paralítico, ele falou assim: tem 38 anos que eu sou assim. Em volta de um tanque, esperando que o anjo agite as águas. Quando o anjo agita, eu entro. Se eu entrar, eu sou curado. Só que sempre vai alguém e entra antes de mim, porque só o primeiro é curado. Só que todo mundo é mais rápido do que eu. Meu problema é nas pernas. Aí Jesus pergunta para ele assim: você quer ser curado? Aí ele fala o quê? Não tem ninguém que me jogue no tanque. Não foi essa a pergunta de Jesus. A pergunta de Jesus é: você quer ser curado? Se ele dissesse sim, eu quero ser curado, Jesus já curava. Tanto que Jesus depois acabou curando mesmo.
E aquele homem se levantou do leito de enfermidade e de paralisia de 38 anos. Então essa casa é uma casa de cura, é uma casa que libera a cura, é uma casa que ministra a cura, sim. Mas nós também somos muito claros nesse sentido. Você quer ser curado? Se você quiser ser curado, a cura do Senhor está aqui hoje diante de você. Pastor, não estou doente. Meu irmão, essa cura que eu estou dizendo é da sua alma, é uma cura no seu coração, é uma cura nos seus sentimentos, é uma cura nas suas emoções. São os traumas que você carrega que até hoje talvez você não tenha encontrado cura. Quando você lembra, você sente raiva ainda. Quando você lembra, você sente dor. Então, como eu disse, no meio da missão Visão e Valores, o Senhor está liberando palavras, e uma delas é essa que eu estou liberando agora. Se você chegou aqui hoje carregando traumas, dificuldades, problemas, crises emocionais, o Senhor está fazendo uma pergunta para você hoje aqui: você quer ser curado? E se você quiser ser curado, aquele que cura está presente neste culto, Ele está neste lugar, e Ele libera uma cura sobre a tua vida nessa manhã. Não há nada que o Senhor não possa fazer, e não há lugar que Ele não possa tocar. Quer ser curado? Se você quer ser curado, o Senhor vai te curar hoje. Se você quer ser curado, o Senhor pode começar um processo de cura a partir de hoje. Nós carregamos esse encargo de liberar cura sobre as pessoas. Nós queremos ser vistos também como uma igreja que pratica o ensino e treinamento para o corpo de Cristo, crendo e fluindo nos dons do Espírito Santo. Como eu disse, meus irmãos, muitas dessas coisas nós ainda não somos, mas nós queremos ser. Visão é isso. É onde a gente ainda não chegou. Mas eu sei, como esses dias eu estava conversando com um pastor amigo meu, o pastor Rafa, que veio pregar aqui. Ele falou assim: eu tenho certeza hoje, Dani, que o meu encargo é cuidar de famílias. O meu encargo é pregar para casais. O meu encargo é pregar para pais e mães. Eu sei que eu fui chamado para isso. E naquele momento eu dei uma resposta para ele. Falei: curioso como que nós somos, a gente se completa no corpo de Cristo. Eu tenho plena convicção, eu tenho muita certeza de que eu fui chamado para treinar pessoas. E eu acredito que aqueles que se aproximam de mim, agora, quando eu falo de mim aqui, gente, eu não quero trazer a atenção para mim, mas eu estou falando sobre aquilo que eu carrego, e aí eu quero que os irmãos saibam também aquilo que a COD carrega. Mas estar aqui, com essa visão, é na verdade uma convergência, uma resposta de quando eu vim para cá, sabendo que se a COD tem esse interesse, e essa visão de um dia ser referência de ensino e treinamento para o corpo de Cristo, aqui eu deveria estar. Porque aqui era um lugar onde eu poderia exercer o meu ministério. É aqui o lugar onde eu poderia dar respostas àquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu sou alguém assim, que me sinto muito vocacionado para preparar pessoas, para que elas se tornem depois pastores, presbíteros, obreiros. E nós sabemos de alguns irmãos que se aproximaram de nós, que hoje já exercem esses ministérios. Eu quero falar que treinamento para o corpo de Cristo, crescendo e fluindo nos dons, crendo e fluindo nos dons do Espírito Santo. Esse é um ponto importante. A COD, para você entender a nossa identidade também, a COD é uma igreja que acredita e flui nos dons, porque tem igreja que se chamam igrejas cessacionistas, igrejas que acreditam que os dons do Espírito Santo são para antes e não para agora. Nós não somos assim. Respeitamos as igrejas que acreditam assim? Respeitamos sim, porque são igrejas muito sérias, são igrejas boas, mas que não acreditam que hoje o Espírito Santo manifesta através dos discípulos para curar, para multiplicar um alimento, por exemplo, para profetizar, para trazer palavras de sabedoria e de conhecimento. Mas aqui nós acreditamos sim nos dons do Espírito Santo, e nós queremos fluir nos dons do Espírito Santo. Nós cremos e queremos promover cada vez mais o fluir do Espírito Santo entre nós, e os dons do Espírito Santo. Se você quiser depois dar uma olhada, está na sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 12, os dons do Espírito Santo. E você estudando ali, você vai ver quais são os dons que o Senhor tem para a igreja, e que nós cremos que é para nós também. Vamos para o próximo. Valores. Para nós, igreja é família de fé, que deve ser construída com relacionamentos sólidos e duradouros. Sólidos, duradouros e transparentes, encarnando assim as verdades bíblicas e movendo nos dons do Espírito Santo
para a glória de Deus. Já falei bastante sobre isso, o horário nosso já está bastante apertado também, mas eu quero dar essa ênfase sobre essa questão dos relacionamentos. Nunca veja a igreja como uma solução de problemas. Nunca olhe para a igreja somente como a solução do seu problema. Assim, quando eu estiver doente, eu vou lá, vão fazer uma oração por mim, eu vou ficar curado. Nunca olhe para a igreja como uma solução do seu problema. Quando você tiver uma crise financeira, você vem aqui, recebe uma oração e sai com a sua bênção para poder vencer lá fora na sua vida financeira. Veja a igreja sempre como família de fé. Porque o dia que você tiver que passar por um problema que não tem a solução, você está consolado porque você tem irmãos. Glória a Deus por isso. Olhe para a igreja como família de fé. Esse é um ponto muito importante para nós. Os nossos relacionamentos sólidos, duradouros e transparentes. Como eu falei agora há pouco, nós temos essa convicção, essa certeza de que a nossa aliança já é eterna, duradouro. Transparência, por quê, gente? A gente acredita que relacionamentos saudáveis são capazes de tratar qualquer tipo de assunto, sem que um fique pensando uma coisa do outro, sem resolver. Às vezes a gente tem esses costumes de cair nessas armadilhas, de que eu penso que o Lucas está com raiva de mim, o Lucas pensa que eu estou com raiva dele, aí a gente não se acerta, fica os dois de mal, um com o outro, achando que a gente está com raiva. Eu falo, mas o Lucas, não sei o que o Lucas está pensando de mim, vai lá e resolve com ele, pergunta para ele. Glória a Deus por isso. Vai lá, conversa com gentileza, com cuidado, vai lá e resolve. Transparência no relacionamento. E assim também os relacionamentos serão duradouros. Por causa disso, os relacionamentos serão duradouros e sólidos, como está escrito aqui nos nossos valores. Isso aqui, os valores fala da forma como nós seremos conduzidos, fala da nossa conduta. Nós acreditamos que a conduta bíblica e de igreja deve ser assim. Uma coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos, que nos 3 tópicos aqui, missão, visão e valores, nós temos a palavra bíblica em todas elas. Porque na dúvida, se alguém estiver meio assim, de como é a nossa identidade, lê a Bíblia, que é o que está na Bíblia. A gente quer ser aquilo que está na Bíblia, de verdade, a gente não quer nada diferente disso. E tudo para glória de Deus. Esse é um ponto muito importante. Se alguém aqui estiver fazendo alguma coisa por algum outro motivo que não seja para a glória de Deus, a gente tem que parar de fazer. Nem que seja para fechar a porta, parar a igreja por um tempo e todo mundo para casa, para depois a gente voltar com a motivação certa. Mas tudo que a gente fizer aqui, a gente faz para a glória de Deus. Amém? Tudo que nós fizermos intencionalmente é para a glória de Deus. Nós fazemos isso para que o Senhor seja conhecido. Quero ir para o nosso último slide, fazendo aqui a conclusão dessa apresentação. Nossas ações e métodos devem convergir com tudo que foi apresentado. Como falei, nós não vamos fazer de tudo, mas tudo que nós fizermos precisa estar de acordo com essa missão, visão e valores. Então, por exemplo, a gente estava conversando antes do culto sobre ação social. Se eu fizer ação social, tem a ver com missão, visão e valores? Tem, porque nós vamos influenciar a sociedade, lembra disso? Influenciar a sociedade com o quê? Com o amor de Cristo. Ações sociais, por exemplo. Isso é influenciar a sociedade. Dá uma resposta, converge? Converge. Então, tá ok, a gente vai fazer. Vamos fazer uma ação evangelística, converge? Converge. Vamos receber gente, converge? Beleza, então continua. Tudo precisa estar de acordo com aquilo que nós estamos fazendo aqui. Suportemos uns aos outros em amor, para cumprirmos a missão que o Senhor nos deu, conservando os valores que Ele nos ensinou, para alcançarmos a visão que Ele nos deu, sobre o que é ser igreja, especialmente na COD. Nesse ponto, suportemos uns aos outros, quer dizer que nós precisamos dar suporte uns aos outros. Naquilo que o meu irmão ainda não conseguiu exercer a missão dele, ou naquilo que ele pode estar saindo da conduta que nós acreditamos que é os nossos valores, ele precisa da minha ajuda para continuar e perseverar naquilo que o Senhor chamou ele para fazer. Glória a Deus. Então, quando o meu irmão de alguma forma não estiver cumprindo a missão dele, de alguma forma ele não estiver dentro dos valores que nós acreditamos que são valores bíblicos, nós precisamos ir lá e apoiar esse irmão, suportar esse irmão, ou seja, dar suporte para ele, para que ele volte para o caminho, para que ele seja discípulo de Jesus novamente. Glória a Deus por isso, gente. Amém.
Quero te convidar a abrir a Bíblia lá em João, no capítulo 6. Verso 35. Feche os teus olhos, assim que você encontrar, feche os teus olhos, eu quero orar sobre o que nós falamos aqui hoje. Senhor Jesus, eu sei que aquilo que o Senhor trouxe aos nossos corações nessa manhã, não veio com o formato comum aqui da nossa casa, mas nós podemos mostrar ao Senhor o momento que nós tivemos aqui no tempo, no período da palavra, uma direção para a nossa igreja, baseado na Tua palavra, e que vai servir, Senhor, para os nossos próximos dias. Mas nós também, Senhor, ouvimos aqui da parte do Senhor muitos direcionamentos e liberações de cura ministradas pelo Senhor aqui nessa manhã. E o que nós pedimos, Senhor, é que aquilo que o Senhor falou aos nossos corações, em meio a essa apresentação que nós fizemos, que tudo isso se cumpra em nossas vidas e que tenha, Senhor, total efeito que precisa fazer. Nós olhamos para o Senhor e encontramos em Ti a salvação, Jesus. E não há outro Deus senão o Senhor. E o que nós queremos é dar uma resposta sobre aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E nós queremos então, Senhor, em nome de Jesus, que tudo isso que nós falamos sobre a nossa missão, sobre onde nós queremos chegar, sobre a nossa maneira de sermos conduzidos pelo Senhor, queremos que tudo isso te glorifique, Senhor. Queremos que os nossos irmãos saiam daqui entendendo mais daquilo que eles precisam fazer. Queremos que os nossos irmãos olhem, Senhor, para essas coisas, que os nossos irmãos olhem para essas verdades, e que eles consigam encarnar cada uma delas, Pai, em nome de Jesus. Não as verdades que nós escrevemos, mas as verdades bíblicas que estão envolvidas nisso, Senhor. Nós queremos alcançar, acolher, nós queremos conhecer o Senhor, nós queremos fazer discípulos, nós queremos, Senhor, que as famílias sejam transformadas, queremos que haja cura na vida de todos aqueles que se aproximarem de nós, que nós sejamos agentes de cura, e não mais um lugar para decepcionar pessoas. Claro, Senhor, que eu sei que o Senhor mesmo faz a ferida e o Senhor fecha muitas vezes, e nós estamos disponíveis para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, seja o que for. Mas nós queremos, Senhor, cada vez mais ser agentes de cura no meio do corpo de Cristo. Nós queremos que essa igreja, Senhor, ela seja uma igreja de discípulos do Senhor. Senhor, igreja de gente que sabe quem é. Igreja, Senhor, de filhos que sabem que tem pai e que o Senhor é o pai deles. Igreja, Senhor, de gente que tem consciência de que ele tem uma família de fé, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos ser, Senhor, mais uma reunião de gente querendo resolver o próprio problema, mas nós queremos ser uma igreja firme, sólida, que dá uma boa resposta ao Senhor, e que corresponde e responde a tudo aquilo que o céu está pedindo nesses dias, Senhor. Que nós sejamos uma igreja que olha para as demandas que o céu está trazendo, que nós possamos olhar, Senhor, assim, para o órfão, para a viúva, para o pobre, e para o pecador que está perdido, Senhor, em seus erros, e que através de nós, a Tua obra de salvação alcance cada um deles, em nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus.